em que o time se impôs dentro de campo, venceu por 3-0, ainda mais tendo em vista que agora tem um Fla-Flu aí na semifinal no meio de semana. Boa noite a todos. Uma importante vitória. Já aproveitando iniciar que pode ter surgido de algumas situações o pensamento de que nós no Fluminense iríamos jogar por ser mais um jogo, para perder, Isso não existe com esse grupo de atletas que estão aqui representando o clube, não existe comigo como profissional, como treinador. Nós temos um compromisso com a torcida, um compromisso com o clube de sempre entrar para buscar a vitória, independente de qualquer coisa, até o final do primeiro segundo ao último segundo, por respeito à história do clube, por respeito aos torcedores, e certamente o dia que algum profissional fizer isso, ou pensar, ou passar pela cabeça dele qualquer hipótese de não entrar forte, não entrar concentrado, não entrar para ganhar, certamente ali na frente pagará a conta. Então, só para deixar bem claro que nosso objetivo era vencer a partida, sabíamos que era um clássico, um jogo difícil, mas nós entramos bem na partida, muito concentrados, as coisas aconteceram de uma forma como vem acontecendo em outras partidas no segundo tempo, né? Isso desde o início já conseguimos o controle da partida em termos de posse, em termos de situações de gol, de movimentação, de chance, de imposição tanto com bola quanto sem. Isso vai consolidando a ideia, a maneira de jogar, e isso tudo é importante para todos nós que estamos num caminho, né? E é importante frisar, e eu gosto de ter sempre as minhas observações e opiniões bem claras, independente da derrota ou da vitória. É um caminho realmente de construção, mas hoje a gente atingiu um nível muito alto em todos os sentidos, mental, físico. Mental porque você joga uma partida já classificado, físico porque o calor estava muito grande para as duas equipes, então já classificado, a equipe poderia ser até normal baixar um pouquinho a intensidade, mas a equipe foi intensa o tempo inteiro. Na parte tática também tivemos situações muito positivas, na parte técnica, o que gera tudo isso, confiança e liberdade e coisas boas para as individualidades aparecerem, né? Um coletivo muito forte em todos os sentidos, e por isso que fez o placar que fez e criou situações até para ampliar o marcador e ganhar com uma vantagem maior. Boa noite, Odair. Parabéns pela vitória. Você vinha fazendo um rodízio com os jogadores em razão das lesões, contratações. Você pretende continuar com esse rodízio, até porque o time hoje mostrou uma personalidade, ou você pretende manter um esqueleto com relação a esse ataque, ao meio-campo, do primeiro tempo de hoje? Que na verdade eu acho que do meio para trás a gente até está começando a já repetir mais jogadores, né? Do meio para frente ou da parte ofensiva é que nós ficamos com poucas opções, e os jogadores que ficaram nos deram uma resposta boa, nos ajudaram a também conseguir essa classificação, fizeram boas partidas, mas com certeza com a vinda e com a volta desses jogadores de lesão, o grupo ganha quantidade e ganha qualidade também, o que representa que também no dia a dia, no treinamento, você aumenta o nível de competitividade entre eles para que a gente possa, aumentando esse nível lá no dia a dia, trazer isso para o campo de jogo. Então agora, por exemplo, o Marcos Paulo, o Evanilson, o Caio Paulista, depois de um mês, depois de 7 jogos, o Caio Paulista fez os primeiros 20 minutos hoje. E a minha ideia lá no início era até começar a primeira partida com ele. Marcos Paulo e Evanilson da mesma forma. Então, há muitas coisas ainda a encaixar, que a gente possa, mas que a gente possa seguir assim, né? Produzindo... Que bom que a gente consiga produzir sempre o que produziu hoje, porque hoje a gente chegou, como eu disse, em todos os aspectos, muito próximo da nota 10, né? Mas a gente sabe que há as oscilações ainda por uma formação, mas a gente está preparado para isso também. Então, importante é a vinda desses jogadores todos para que a gente possa ter mais opções para usar em todos os jogos. Boa noite. Boa noite. Vem agora um Fla-Flu que, além de decisivo, vale uma vaga para a final da Taça Guanabara. Sim. Projeta um jogo importante para você saber exatamente custar o estágio do seu time, porque você simplesmente vai enfrentar aquele time que é tido por hoje o melhor time da América do Sul, não só do Brasil, como até da América do Sul, campeão da Libertadores. Um time que vem mais reforçado ainda do que no ano passado. Sim.
e que você vai poder, então, sentir como está o nível, o estágio da sua equipe nesse momento, que é um jogo decisivo contra um adversário tão forte. Te pergunto o seguinte, a vantagem que o Fluminense conseguiu do empate muda um pouco o planejamento tático, porque uma vantagem é sempre vantagem, né? Se em 3 resultados tem 2 a seu favor, você não muda nada, joga como se não houvesse vantagem. E o Wilson, como é que é a sua forma de trabalhar? Quando o jogador titular sai da equipe por suspensão, ele volta automaticamente ou quem entrou e jogou bem permanece? Depende. Isso varia muito de situações. Eu tenho essa conversa sempre individualizada com todos os jogadores e não falo aqui só publicamente, mas falo internamente que se fosse só 10 jogadores para se ter no plantel, não se teria 30, né? Então eles têm que ter esse entendimento e todos têm que ter esse entendimento que a partir do momento que não iniciar uma partida deve haver um respeito à decisão. Pode até não se gostar, porque o jogador não tem que gostar de não estar jogando, não tem que gostar, até porque o jogador que ficar acomodado também não serve para nós. Agora deve-se ter um respeito por todas as decisões, porque aqui ninguém toma decisão pensando numa situação só, em si, no todo. E isso pode acontecer com o Hudson, pode acontecer com outros jogadores, pode acontecer com o Marcos Paulo, pode acontecer com o Miguel, porque são assim minhas atitudes. Então eu vou decidir até terça-feira, até quarta-feira. Eu tenho amanhã para recuperar os jogadores, muito, porque já tem esse jogo decisivo quarta-feira. Terça-feira vou poder fazer um treino de 10 minutos e aí vou tomar a decisão de quem inicia o jogo quarta-feira. Mas certeza absoluta de que quem iniciar saberá e quem não iniciar também, porque nós treinaremos e eu conversarei com os jogadores, independente de quem seja. E sobre a vantagem? É uma vantagem no empate. No final do jogo, final é que tu podes trabalhar com a vantagem. Nós vamos tentar fazer o nosso jogo dentro daquilo que nós estamos tendo como ideia, tentar propor o jogo quando a gente está com a bola, aparecer, construir lá desde baixo, desde o Muriel, criando algumas alternativas de situações importantes dentro do jogo, que já aconteceram hoje no jogo contra o Botafogo, que eu não vou falar, porque senão fica... Mas aconteceram hoje no jogo importantes para nós, porque foi treinado. E nós vamos jogar buscando a classificação. Você não pode entrar numa partida buscando o empate. Você tem que entrar na partida, seja ela qual for, buscando a vitória, respeitando o adversário. A gente sabe da força da equipe adversária, sabe quão bem está, né, o quão forte é, mas nós temos condições, principalmente se nos aproximarmos do jogo que fizemos hoje, de fazer um grande jogo aqui e conseguir a nossa vaga. Então, nós vamos descansar, recuperar bem, para que a gente possa repetir as coisas boas que fizemos hoje e nas coisas que ainda a gente precisa evoluir também. Mas nós vamos fortes, estamos fortes, mas sabemos que o adversário também é um adversário muito forte, a gente respeita isso, mas o maior respeito que a gente pode ter é tentar se aproximar daquilo de melhor do que nós fizemos hoje dentro do campo. Oi, Odair, tudo bem? Boa noite. Sobre o que de melhor o Fluminense fez e só para personificar num jogador, né, o Nenê, porque 2 golaços, já fez um gol muito importante, né, contra o Flamengo, no clássico Fla-Flu. Você encontrou, junto com ele, a posição que ele rende melhor, mais solto? O que vem te agradando no Nenê nessa sua chegada de poucos jogos aí no Fluminense? Eu visualizo o Nenê, o Ganso, o próprio Miguel, que eu já usei no lado do campo, numa característica de jogador de beirada, mas um meia que joga do lado, né, para trazer essa bola para dentro, para trabalhar nas costas dos volantes. Mas eu visualizo esses jogadores pelo centro do campo como armadores, né? Ganso como característica de um passador nato, né? Aquele passador que faz o jogo andar, que dá um toque de primeira, que visualiza uma jogada. O Nenê tem essa possibilidade, mas também tem uma possibilidade de condução, de infiltração. Algumas características ou se aproximam entre eles, né, do próprio Miguel, e outras um pouquinho diferentes. Então, eu visualizo eles nesse setor do campo. Num primeiro momento, claro, a gente não pode estar fechado a nenhum tipo de movimento, e ele está conseguindo fazer bem. A equipe também está se estabilizando bem para que os movimentos que ele esteja fazendo com liberdade possam dar frutos, né? Hoje, já desde o jogo passado, o segundo tempo, a gente já conseguiu sair mais consistente da própria defesa,
construir esses movimentos de infiltração e gerar esse perigo para o adversário, né? Criando oportunidades claras de gol. Hoje a gente criou muitas situações de gol, muitas, né? Eu não tenho ainda nem lido nenhum relatório que a gente produz, mas creio que foram muitas situações perigosas. Isso não é fácil, num clássico, você produzir tudo isso. Então, quando eu falo da aproximação desse padrão, quanto mais próximo desse padrão a gente mantiver, mais próximo da vitória a gente vai estar, independente do adversário. Mas quero aproveitar, Cícero, da tua pergunta, ainda continuar nela e dizer o seguinte, eu já estou falando antes do jogo, porque nós estamos num caminho, faz um mês que nós estamos trabalhando. Então, independente de qualquer coisa, quarta-feira segue o nosso caminho. Se nós ganharmos, que é o nosso objetivo, que é o que a gente vai buscar, o que a gente vai lutar do início ao fim, que é o que a gente está preparado para buscar essa classificação à final. Mas também, se isso não acontecer, tranquilidade, porque o caminho está certo, porque até agora a gente fez coisas muito mais positivas do que negativas, dentro de um mês de trabalho, de uma construção de uma nova equipe. As coisas no futebol, eu estou falando hoje e não quinta-feira. Então, não estou falando sobre o resultado, nem sobre o resultado. As coisas no futebol não acontecem como mágica. Eu sou um profissional. Quanto mais tempo, quanto mais conhecimento eu tiver dos jogadores, quanto mais possibilidade para que esses jogadores possam trabalhar, se entrosar, mais facilidade a gente vai encontrar. Então, é uma construção. O resultado faz parte, é fundamental, é o diferencial? A gente sabe disso. E a gente entra para ganhar. Mas você ganhar um jogo por acaso, você vai ganhar só aquele jogo por acaso. Agora, você ganhar um jogo e conseguir produzir, conseguir mostrar uma consistência, um entrosamento, ter uma ideia, mesmo você modificando que isso acontece no futebol, os jogadores, porque tem lesão, porque tem cartão, ou porque uma característica diferente para aquele jogo como estratégia, você tem uma espinha dorsal, né, forte, coesa, para que dê sustentação até para que esses jogadores entrem. Então, independente de qualquer coisa, nosso caminho está no caminho certo, nós fizemos muitas coisas boas nesse tempo e vamos continuar trabalhando para isso, independente do que acontecer quarta-feira. Agora entraremos muito fortes porque queremos estar na final e vamos buscar isso do início ao fim. Odair, aqui atrás. Queria te perguntar sobre o Wellington Silva e que você falasse a contribuição que ele traz para vocês. Você trabalhou com ele na última temporada. Hoje ele parecia muito à vontade. De fato, ele está voltando para um lugar que ele se sente em casa. Participou dos 3 gols. Qual a contribuição que você espera dele daqui para frente? Essa que ele deu hoje. Nada diferente disso. E se baixar essa pontuação, já vai tomar dura. Né? Agora, ninguém mandou ele estrear desse jeito, né? Estreou assim e agora ele vai ter que ser daqui para mais. Eu conheço o Wellington 2 anos, ele me ajudou lá no Inter, vai nos ajudar muito aqui, foi formado aqui, tem identidade aqui, se sente em casa, teve dificuldade até quando a gente veio jogar contra o Fluminense aqui, que eu coloquei ele para jogar, ele teve dificuldade porque ele passou acho que não sei quantos anos, pode me ajudar aí, Daniel, até os 18 ele ficou aqui no Fluminense, fez toda a caminhada dele aqui, então ele tem uma identificação muito forte com o clube, né, conhece todas as pessoas, e eu espero que isso o ajude a fazer o que ele fez hoje dentro do campo. Nessa confiança que eu tenho quando nós conversamos, porque aqui não sou eu, quando nós conversamos, eu, o presidente, Paulo Angione, direção, comissão técnica, em buscar um jogador dessa característica, a gente visualizou o Wellington. Então, que ele possa continuar assim, porque ele vai nos ajudar muito. Boa noite, Odair. Você sempre diz que o Fluminense está começando um time novo, que é uma base nova, e que você precisa de tempo para trabalho. Se você pudesse escolher, você preferia jogar já um clássico contra o Flamengo quarta-feira, na semifinal, ou preferia mais tempo de trabalho e jogar talvez só na final? Não, esse negócio de escolha é muito difícil no futebol. A escolha... o que eu acho que quando eu falo em tempo, não é para mim. Quando eu falo em construção, é verdade. Nós perdemos muitos jogadores. E é um outro treinador. São outros atletas, muitos outros atletas. Então, precisa de um entrosamento, precisa dessa ideia de jogo se consolidar dentro dos jogos. Né? Às vezes você vai oscilar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vocês têm que fazer uma visualização do macro, do todo.
né? E do todo, nesse um mês, nós temos muitas coisas boas. Mesmo com toda, por exemplo, como eu disse, os atacantes, o Caio Paulista entrou hoje, 15, 20 minutos. O Ganso entrou hoje, 15 minutos. O Pacheco entrou hoje, 15 minutos. Então, isso ainda eu vou conhecer o Pacheco jogando, eu vou conhecer o Caio Paulista jogando, o Elton Silva estreou hoje. Então, demanda um tempo, mas nós estamos conseguindo minimizar e produzir nesse tempo, que é o mais importante, e conseguindo o resultado. Agora, eu não escolho nada, eu escolho ganhar, fazer os 3 pontos, trabalhar, fazer um grande jogo, passar sempre a próxima etapa, vencer aquele objetivo, e o próximo jogo, agora a gente vai ver quem é. É o Flamengo, é o nosso adversário, o próximo jogo, então vamos concentrar, trabalhar, treinar, dar o nosso melhor, tentar nos aproximar desse padrão de futebol que apresentamos hoje, porque com certeza, se a gente conseguir manter esse padrão, ou nos aproximar dele, nós temos grande chance de conseguir a nossa classificação para a final. Boa noite, Odair. Parabéns aí pela vitória. Você teve poucos jogadores à disposição no setor ofensivo no início do ano, né? E agora vem essas peças praticamente todas ao mesmo tempo. Isso atrasou um pouco a montagem da equipe? E se o que eles já apresentaram hoje já é mais ou menos o que você imaginava ali no início do ano? Não, nós visualizávamos, imaginávamos isso, né? Mas só aconteceu essa situação agora, porque agora que a gente pôde oportunizar eles, porque se machucaram, porque teve jogadores que não puderam ser inscritos, então tudo isso fez com que também foi importante para nós, para que a gente pudesse também oportunizar outros jogadores. E esses jogadores também nos deram boa resposta, porque o treino é importante, o dia a dia lá no CT nosso é importante, mas o jogo também é muito importante para você fazer uma leitura do jogador. Como é que ele funciona no momento que está perdendo? Como é que ele funciona no momento que está ganhando? Como é que ele funciona quando ele está atacando, quando ele está defendendo? Como é que ele funciona quando ele joga um clássico? Como é que funciona como ele joga contra um time que vai ser lá no interior do Rio de Janeiro? Isso tudo só vendo no jogo. Esses caras não tinham jogado ainda. Então, aquela ideia que se tinha foi para dentro do campo hoje. Que bom que as coisas aconteceram dessa forma, porque essa é a nossa proposta, essa é a nossa ideia, mas também que bom que a gente teve a oportunidade de dar jogos a outros jogadores que também mostraram que têm totais condições de estar no Fluminense, de fazer parte do grupo e de receber outras oportunidades para jogarem na frente. Odair, boa noite, parabéns pela vitória. Aproveitar até o gancho da pergunta sobre o ataque para perguntar sobre o Ganso. E a pergunta é bem direta. Como tem sido a conversa com o Ganso, já que ele não começou a temporada, e como você está preparando e tratando ele para o resto da temporada? A resposta vai ser bem direta, não teve conversa. Porque o Ganso até agora ele estava fazendo um melhor preparo, um melhor trabalho para que ele pudesse começar aos poucos como ele começou hoje. Não teve conversa direta. E o dia que tiver que ter será feita essa conversa não só com o Ganso, com o Nenê, com o Miguel. Não teve conversa nenhuma direta e nem sobre tal situação. Daí, boa noite, parabéns pela vitória. Você falou que o Fluminense estava perto do 10, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o que faltou, então, para tirar o 10 e fazendo um gancho em relação a... de fato, a primeira vez... E foi falado muito que você deveria jogar com o Marcos Paulo ou com o Evanilson, mas eles não tinham condições contra o União La Calera. E agora jogaram os 90 minutos e muito bem. Esse é o ataque, a princípio, esse será o ataque ideal, ou é o ataque ideal que você pensa, pelo menos nessas próximas rodadas? É esse o ataque do Fluminense? Não, é que tem que deixar uma coisa bem clara. O Evanilson e o Marcos Paulo não podiam jogar, mais do que jogaram. Não, eu sei, mas é importante falar. Importante falar de novo. Porque eles não poderiam jogar, porque eles entrariam numa situação de risco que nós poderíamos ter perdido ele para os jogos de hoje, por exemplo, para a nossa sequência decisiva que vai ter. Então, os profissionais que estão lá dentro do Fluminense, fisiologia, fisioterapia, medicina, o treinador, todo mundo está fazendo uma leitura de incompetência. Nós estamos lá para quê, então? Pô, nós profissionais, se a gente visualizasse em algum momento que o Marcos Paulo e o Evanilson pudessem entrar e fazer todo o jogo da semana passada, do outro anterior, teriam feito. Porque eles teriam feito o primeiro se não tivesse se machucado. Então não foi que eles não entraram no segundo tempo por acaso. Não, jogou um negócio para o alto por acaso. As coisas aqui não são feitas por acaso. Aqui as coisas são feitas com profissionalismo. E
conversando com todos os setores que são setores de ciência, não são setores do achismo, é de ciência. E o Marcos Paulo, só para te ter uma ideia, e o Evanilson, ainda não estão no seu melhor ritmo. Por exemplo, nós caímos no segundo tempo hoje, um pouco de intensidade, porque o Marcos Paulo e o Evanilson sentiram o ritmo do jogo no segundo tempo. Então essas coisas precisam ficar bem claras, que é para elas não criarem nem corpo, nem braço. Porque eu sou claro, eu sou transparente, eu não venho aqui na frente de vocês e vou contar historinha para vocês. Eu venho aqui e vou falar a verdade. Se eu fizer a escolha de eles não iniciar o jogo por decisão minha, eu serei o primeiro a vir aqui publicamente e falar: eu fiz a escolha de não iniciar o jogo, a responsabilidade é minha, do treinador. Mas não foi isso que aconteceu, certo?